Olá! Hoje nós vamos ver coesão referencial e coesão lexical. Esse assunto é muito importante, tanto para a questão da compreensão do texto, quanto para a questão da escritura de um texto. Bem, vamos ver o que é uma coesão referencial. Coesão referencial é um elemento de articulação textual utilizado para criar vínculos entre as palavras e entre as orações. É um mecanismo linguístico que, dependendo da posição do termo a que faz referência, pode ser classificada em anáfora ou catáfora. Anáfora, referente antes. Catáfora, vou catar o referente. Referente depois. Ou seja, é um mecanismo que retoma ou antecipa as ideias. A anáfora e a catáfora ajudam a referenciar termos, pessoas, objetos, lugares e fatos à medida que o texto vai progredindo, que vai fluindo. Esses recursos coesivos são endofóricos. Por quê? Porque eles se ligam a algo no próprio texto. Bem, mas nós vamos nos remeter aqui aos pronomes. Por quê? O que é o pronome? Pronome é aquela palavra que vai substituir ou que vai acompanhar o substantivo. E por isso ele é tão importante no discurso. Às vezes ele é tomado da pessoa do discurso, então ele é muito importante. Bem, todos os 6 tipos de pronomes, eles podem colaborar com o quê? Com a referenciação, ou seja, com a referência, seja anafórica, seja catafórica. Então, vamos fazer uma rápida revisão aí dos pronomes. Nós temos o pronome pessoal, do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, vos, convosco, não é? Nós temos os possessivos, meu, minha, teu, tua, nossa, vossa. Nós temos os indefinidos, pouco, muito, cada. Os interrogativos, que, quem. Demonstrativos, este, esse, isso, aquele, aquela. E os relativos, que, cujo. Então, essa classe morfológica é muito importante para quê? Para a colaboração dessa referenciação. Bem, vamos ver o que é um elemento anafórico. A anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto, ou seja, é a ligação de um termo com algo passado no texto. Então, anáfora, referente antes. Anáfora, antes, referente antes. Exemplos: os alunos não estão de férias, porém, eles só retornarão ao colégio no próximo mês. Nós temos aí como exemplo a retomada do substantivo alunos. Para que não haja repetição, houve a palavra eles.
que é um elemento anafórico. Bem, outro exemplo. Ele está estudando. Isso me deixa feliz. Nesse exemplo, houve a retomada da ideia de ele estar estudando pelo pronome demonstrativo isso. Isso é um elemento anafórico. De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Esse é um trecho da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, vamos analisar esse texto. Nesse exemplo, os termos destacados: dela, pronome possessivo; lá, pronome oblíquo; a, pronome oblíquo, retomam o referente que foi citado anteriormente no texto, qual seja, pessoa inteira. Esses elementos são elementos o quê? Anafóricos. Mais um exemplo. O menino que vi estava muito feliz. Nesse exemplo, houve a retomada do referente o quê? Menino, pelo pronome relativo que. Esse que, então, é um elemento anafórico. Como é que eu faço a devida substituição para poder visualizar que houve uma retomada? O menino estava muito feliz. Eu vi o menino. Então, houve uma retomada do substantivo menino com o pronome o quê? Relativo. Bem, vamos continuar. Esse é um exemplo interessante. Não sabíamos o que tinha sido decidido. Nesse exemplo, houve a retomada do pronome demonstrativo o, que pode ser substituído por aquilo, pelo pronome relativo que. O que é o pronome que substitui. Então, ele será um elemento anafórico. Como é que eu faço a devida substituição? Não sabíamos aquilo. Aquilo tinha sido decidido. Outro exemplo, são duas empresas de sapatos e de roupas. A quem você serve? Nesse exemplo, houve a retomada de sapatos e de roupas pelo pronome interrogativo quem. Quem é um elemento anafórico. E a catáfora? Catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo, ou seja, é a ligação de um termo com algo que ainda virá no texto. Então, a setinha para lá. Vejamos. Só desejamos isto. Aulas. Eu vou citar ainda o que nós desejamos. Nesse exemplo, o pronome demonstrativo isto antecede o referente aulas. Por isso, isto é um elemento catafórico. Ali estava ele, feliz por ter feito uma excelente redação. O aluno era um orgulho para a professora. Nesse exemplo, o pronome pessoal do caso reto, ele, antecede o referente aluno. Então, primeiro eu tenho o pronome
depois eu vou catar o meu referente, por isso a catáfora. Continuando, realizou todos os sonhos, menos este. Eu vou citar qual é o sonho: ir a Paris. Nesse exemplo, o pronome demonstrativo este antecede a expressão ir a Paris. Temos aí a nossa linda Torre Eiffel. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Essa foi uma fala do Buda, né? Então, nesse exemplo, o correferente 3 coisas antecede o referente o sol, a lua e a verdade. Então, 3 coisas é um elemento catafórico. Bem, e a coesão lexical? Nós vimos aí a coesão referencial, que faz referência a algo, seja com o referente antes, seja com o referente depois. Agora nós vamos ver a coesão lexical. Primeiro, o que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras, de vocábulos de uma língua, ou seja, é o vocabulário. O vocabulário, então, é formado pela seleção e pelos empregos que se faz do léxico em uma língua, em um idioma. Bem, as relações de sentido estabelecidas por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, palavra genérica e de sentido geral. E a semântica? O que é a semântica? É a área da linguística que se ocupa do estudo do significado das palavras. Então, vejamos. Vamos começar pelos sinônimos. Sinonímia é um emprego de palavras de mesmo sentido e de significados o quê? Semelhantes. O que nós temos que ter em mente é que tudo na língua depende de quem? Do contexto, da contextualização, seja numa linguagem oral, seja em um texto escrito, não é? Seja numa imagem que nós podemos ver. Então, tudo vai depender do contexto. O exemplo de sinonímia: o aluno fez uma excelente prova. Esse discente estudou com afinco. Isso é justamente o que? Um sinônimo. Aluno discente. Nós temos aí, por exemplo, professor, mestre, lente. Então, são sinônimos também. Docente, não é? Continuando. E os hipônimos? O que são hipônimos? O hipônimo é o termo que representa um elemento de um conjunto. Desse modo, representa uma parte de um todo. Hipô, menor, pequeno. Então, vejamos. Sempre gostou muito de flores, mas as orquídeas eram as suas favoritas. Nós temos aí um grandão, não é? Que são as flores, e um hipônimo, que são as orquídeas. Estudou todos os sinais de pontuação e teve algumas dúvidas quanto à vírgula. Nós temos aí um grandão, que é a pontuação, e temos o específico, que é a vírgula. Então, vamos ver. Banana e maçã são hipônimos de fruta.
Vermelho e preto são hipônimos de cor. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Flores e árvores são hipônimos de flora. Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. E o hiperônimo? O que é o hiper? Não é? Ônimo. São as palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. O hiperônimo é o termo que exprime um conjunto de elementos, por isso tem um sentido mais abrangente. Exemplos: couve contribui para a saúde dos ossos e dos dentes, por isso não abro mão de comer essa verdura. Nós temos aí a couve, que é justamente o pequeno, e a verdura, que é o geral, que é o hiperônimo. Cachorro é meu bicho de estimação predileto. Esse animal é o amigo do homem. Temos aí cachorro, o específico, animal, o geral. Então, animal, hiperônimo. Então, animais é hiperônimo de cachorro e gato. Verduras é hiperônimo de couve e alface. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Ferramenta é hiperônimo de martelo e alicate. Doença é hiperônimo de catapora e bronquite. Bem, vamos aos exercícios agora. Há 3 questões, nós vamos ler o texto e vamos resolver essas questões. Vamos lá. Sobre os perigos da leitura. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida, da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto: pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça
que os seus pensamentos pudessem ser importantes. Esse é um texto de Rubem Alves, né? E foi tirado do cuidardoser.com.br. Vamos ver as questões agora. Primeira questão. A palavra em, no entanto, não foi a esperada no terceiro parágrafo, refere-se a candidatos, pergunta, reação, falar, gostaria. Vamos ver a resposta. Alternativa C. O artigo A refere-se ao substantivo reação, fazendo assim uma referenciação anafórica, ou seja, faz um movimento retrospectivo para recuperar o objeto, no caso, a palavra reação. No terceiro parágrafo do texto de Rubem Alves, alguns elementos retomam, por meio da referenciação anafórica, o termo os candidatos. São eles: nunca, alguém, pensando. Letra B. Eles, lhes e sua. Aquilo, eles, seus. Eles, isso e próprios. Letra E. Eles, outros e próprios. Vamos ver a resposta. Alternativa B. O pronome lhe remete ao termo os candidatos, assim como os pronomes eles e sua, que apesar de estarem elipsados, ou seja, em forma de elipse, escondidos ali, constam como objeto de análise. Na verdade, nunca lhes havia passado pela sua cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que eles estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela sua cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. E o número 3. A expressão um vazio imenso, no terceiro parágrafo, refere-se a candidatos, pânico, eles, reação, esse campo. Alternativa E. A expressão um imenso vazio faz referenciação anafórica do termo esse campo. Bem, muito obrigada pela atenção. Estudem. Esse conteúdo é extremamente importante e até a próxima aula.